Então, ó, a partir de agora, eu já liguei aqui para gravar, eu vou compartilhar o restante da tela, tá, que eu queria. Vamos torcer para Nossa Senhora da Internet não travar, tá? Porque dá um nervo quando esse trem trava, né? Mas apenas na Globo cai de vez em quando o sinal, que é a chance que a gente tem, né? O caseiro de não travar. Qualquer coisa que vocês tenham dúvida durante a explicação, o chat está aberto aqui. Então, eu vou vendo as perguntas de vocês e vou respondendo, tá? Se tiver qualquer dúvida, não deixa para o final, não. Pode escrever aí que eu vou olhando aqui o tempo todo, tá legal? Eu trouxe um exemplo de redação que tirou nota 1000 no Enem do ano passado. Não fui eu que corrigi, né? Mas ela ficou entre uma das poucas que conseguiram nota 1000. Então, ela está disponível na internet, se vocês quiserem depois ver outros exemplos, tá? Você acha facilmente. É só colocar lá no Google redações nota 1000 no Enem 2019, que aparecem várias, tá? Várias não, porque não teve tantas assim, mas aparecem algumas ali, umas 5 deve aparecer. Então, mais uma vez, o tema, tá? A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Dessa vez eu lembrei de colocar o acesso, o tema tá certinho. E aí a pessoa, ela fez uma contextualização histórica, tá? Essa contextualização histórica, ela é bacana, porque tudo que acontece no presente, ela tem uma explicação histórica. Alguma coisa no passado influenciou hoje. Não é do nada que começou a acontecer, né? Então você tem ali um fato que vai tendo uma reação em cadeia até chegar nos dias de hoje e que nós estamos vivendo hoje, né? Então, o que é bacana de você fazer aqui nesse tipo de introdução? Mostrar que esse tema é resultado de uma passagem, de uma série de coisas que foram acontecendo, tá? É um caminho histórico que chega até a atualidade e a partir daí você começa a desenvolver a sua opinião, a sua tese, os seus argumentos, tá certo? Então, o que a gente precisa observar? Que a pessoa que escreveu, ela tinha alguns conhecimentos que não eram assim tão aprofundados, mas mesmo assim ela utilizou de uma maneira bem segura, tá? Olha só, ela coloca aqui, ó, embora a Constituição Federal de 88, data é história, certo? 88 não é hoje, então aqui eu tenho um dado histórico, ó, tá? Quando a pessoa começa com o embora, você já deve ter estudado aí as conjunções. O que isso significa? A partir do embora, tudo que eu disser aqui tem uma contradição, tá? O embora, ele introduz uma contradição, certo? Então vamos ver, ó. Embora a Constituição Federal de 88 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia. O que ela fez aqui? Ela colocou o cinema como cultura, tá? Vocês também falaram disso lá naquela hora que nós estávamos conversando, tá? Então, o cinema, ele é a cultura, certo? Uma forma de cultura. Aí, o que ela vai fazer agora? Ela vai trazer para o tema, porque aqui não é o tema. Ó. Acesso à cultura não é o tema é o cinema. Aí o que ela vai fazer? Principalmente no que diz respeito ao cinema. Aqui está apresentado, certo? Só que ela usou aqui como argumento sociocultural a Constituição de 88. Para ser mais completo, ela deveria colocar, por não saber, não colocou, tá? Ou por ter esquecido, não colocou. Mas se ela coloca o número do artigo, sabe, a frase do artigo, tudo mais, seria mais completo. Mas essa citação aqui no início, ela já entra como uma contextualização histórica, tá? Porque a Constituição Federal brasileira, ela é um marco histórico, tá? Ela mudou a forma como o Brasil se comporta e é um argumento importante, certo? Então, aqui ela colocou a Constituição, que garante acesso à cultura aos brasileiros. Ela diz que isso não está acontecendo, e principalmente no cinema, tá? Então, isso é importante aí da gente observar. Eu não posso inserir coisas e não relacionar com o tema, tá? Eu me lembro de ter colocado em alguns, assim, ó, relacione com o tema, relacionar, né? Porque se você não relaciona com o tema,
Pode ser o argumento mais detalhado do mundo, ele não tem valor nenhum, tá? Depois, ela coloca, ó, isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. Isso é um argumento, tá? Aqui, ó, isso aqui é um argumento. E a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Esse é um segundo argumento. Então, eu tenho aqui dois argumentos. Quantos parágrafos de desenvolvimento eu tenho que fazer? 2, tá? 2. Então, só para falar dessa concentração aqui do cinema em grandes centros urbanos, e um outro só para falar dessa concepção cultural só para os mais ricos, tá? Os ricos querem cultura, os mais pobres não, certo? É isso que eu preciso, não que eles não querem, né, mas eles não têm acesso, tá? Então, é isso que a gente tem que observar. Ela vai fazer esse desenvolvimento aqui, beleza? Esse tipo de introdução, ele é uma introdução que não é tão grande, percebe? Não ficou tão comprida, mas ela tá ali de uma forma diferenciada. É bacana, assim, tá? Quanto mais elaborado você conseguir fazer, melhor fica, tá certo? Não que aquela que eu mostrei lá no começo, o modelo mais básico, não seja elaborado o suficiente para você começar, tá certo? Até porque a introdução ela tem um peso menor dentro do texto dissertativo. O que vale mais mesmo é a argumentação, tá legal? Aí nós vamos passar para o primeiro desenvolvimento, né? O primeiro desenvolvimento, a gente viu aqui que ela tem que falar sobre a concentração das salas de cinema nos grandes centros urbanos. Então, vamos ver aqui, ó. É relevante abordar primeiramente. Essa palavra primeiramente aqui, ela indica que está se referindo ao primeiro argumento que ela usou, tá? Existem outras palavras que você pode utilizar, mas esses elementos coesivos aqui, eles são muito importantes, tá? Eles se chamam elementos intrafrásicos. O que isso significa? É que eu estou me relacionando, eu estou deixando explícito que esse parágrafo aqui tem a ver com o parágrafo anterior. E é aí que você precisa deixar claro. Eu não posso começar assuntos do nada, porque o texto ele tem que estar sempre bem costuradinho aqui. Se ele não estiver costurado, ele fica introdução, 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 tá? E não pode, tá? Porque aí você está começando assuntos novos o tempo todo. E você tem que mostrar que esse novo assunto que você está começando tem a ver com o que você já disse, tá? Então, essa palavra aqui é um elemento coesivo que me explica que ela está referindo-se à primeira argumentação que ela deu, tá certo? Isso é importante ter, tá? E aí eu sei que vocês usam outros, né? Mas uma palavra que indique ali que eu estou me referindo ao primeiro argumento. Então, ó, é relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre o viés elitista e segregacionista. Isso aqui também são termos, né, de sociologia. Vocês que estudam sociologia já devem ter ouvido falar desses dois, tá? O viés elitista e o segregacionista, eles têm mais ou menos a mesma ideia, né, de separação, tá? De divisão, de exclusão, né? De modo que os centros culturais estão, em sua maioria. Lembra que eu falei para vocês tomarem cuidado com generalizar demais? Quando você coloca em sua maioria, quer dizer que não é tudo, porque pode ser, e a gente sabe que existem, centros de cultura em periferias, tá? Mas na parte dos subúrbios, existe centro de cultura lá. Aí ela coloca em sua maioria, porque o argumento dela é que a cultura está segregacionada, tá? Que ela está separada, que ela está só destinada a um grupo, certo? Mas ela sabe que existem outros pequenos grupos que também propagam cultura, certo? É importante não generalizar, tá? Porque não é todo mundo, não é tudo, nunca é tudo, certo? Então, aqui essa expressão aqui é importante sempre você tomar cuidado, tá? Porque se ela coloca de modo que os centros culturais estão restritos ao espaço ocupado pelos detentores de poder econômico, fica errado. Você tem cultura, você tem acesso à cultura em lugares mais afastados dos centros, tá? Então, é importante tomar cuidado com isso. Bom, o que isso aqui tem a ver com cinema, tá? Até agora, nada. Se ela para aqui, o argumento dela seria totalmente nulo, tá? Mas o que ela faz? Ó, essa dinâmica, essa estrutura aqui, está se referindo a tudo que ela falou aqui atrás, tá? A palavra essa refere-se ao anterior, tá? Então, essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema.
Aí, ó, trouxe o tema. Percebe? Isso é relacionar. E é isso que precisa ficar muito claro. Então, quando você colocar letra de música, que alguns gostam de colocar quando tem a ver, e isso é muito bom. Quando você tem a série, filme, essas coisas, tá? Quando tem alguém que bateu sem querer na letra R aqui, né? Por isso que me veio uma mensagem aqui. Beleza. Ou quando você tem aí letra de música, enredo de filme, série, se você coloca aí e não faz a relação, esse seu argumento que seria válido perde o valor, tá? Eu costumo muito colocar lá naqueles comentários assim, ó, relaciona os argumentos para que eles ganhem valor. Sem a relação, eles perdem valor. No Enem, eles colocam assim, ó, para a gente corrigir lá. Elemento sociocultural, com valor e sem valor. Com valor, 200 pontos. Sem valor, o máximo que vai alcançar é 120. Quer dizer, é a mesma coisa de não colocar nada, percebe? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, aqui ela fez a relação, ó. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, né? Já que 17%, esse número estava lá no tema, da população do país frequenta os centros culturais em questão. Só 17% da população frequenta cinema. Isso é pesquisa do IBGE. Ela não colocou aqui a fonte, né? Um de vocês me perguntou sobre colocar a fonte. Porque isso aqui estava lá no tema. Ó. Isso aqui fazia parte dos textos motivadores, tá certo? É ruim usar? Seria, se ela não tivesse aprofundado na sequência. Olha aqui, ó. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, tá? Ó, nesse sentido, ela está usando o que ela disse aqui, ó, tá? Evidenciada como uma das características da sociedade brasileira, por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raiz do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionadas pelo cinema. Então, aqui, ó, percebe o que ela faz? Ó, ela usou 3 pontos diferentes. Ó, um aqui, um segundo aqui e o terceiro. Todos eles têm a ver uma coisa com a outra. Então, aqui ela falou de cultura e construção das cidades. Aqui ela colocou da porcentagem de pessoas que entram no cinema, relacionando as duas. E aqui ela vai citar ainda um terceiro elemento, que é esse livro aqui, Raízes do Brasil, que também é estudado em sociologia, provavelmente. Tá? Pode ser que em filosofia também seja citado, mas ele é um conteúdo de sociologia, né, de estudo social, e ela relaciona os 3. Aqui eu tenho um argumento bom, ó, tá certo? Se ela só usasse esse segundo aqui, essa dinâmica não foi diferente, ele seria um argumento vago, né, fraco, sem complemento. Quando ela relaciona a construção das cidades com o favorecimento da construção das cidades para os mais ricos, relaciona com o cinema e ainda com um livro, ela tem aqui um argumento muito sólido. Não dá para você rebater isso daqui. Tá? E é isso que a gente precisa ter. Tá? Então, quando você pensar num argumento, você tem que pensar em relacionar o argumento com o tema e tentar fazê-lo de uma maneira bem completa, sabe? Trazendo muito mais recursos do que simplesmente uma estatística, um dado. É importante ter mais de um. Tá? Percebe que ela fez 3 períodos aqui, ó, 3 períodos longos, inclusive, porque ela tudo tinha relação um com o outro, tá certo? Ah, mas como é que eu vou fazer a relação? Quem faz é você, tá? Eu me lembro do ano passado de ter proposto um tema sobre aquele tema da desigualdade social, né? E alguns acabaram citando a novela Avenida do Brasil. Eu não tinha assistido, eu comecei a assistir agora na quarentena. Nem, né, vi nada demais, mas tudo bem. Aí eles citaram a novela, colocaram um enredo da novela, que tinha lá o pessoal que morava no lixo e tudo mais. Se você faz essa relação, tipo, olha, pega um enredo de novela, traz para o texto, relaciona o texto, pronto, tá bom, tá certo? E a gente tem muita coisa hoje, né? Tipo, vocês assistem série no Netflix aí o tempo todo, não é possível que não dá para buscar um ali, um ponto, um argumento e usar, tá? Então aí vai ser tudo assim, o que você conhece, eu conheço algumas coisas diferentes de vocês e vice-versa, então cada um é muito particular, tá? Por exemplo, eu mesmo,
Eu nunca li o livro Raízes do Brasil. Eu conheço o Sérgio Buarque de Holanda, mas eu nunca li o Raízes do Brasil, tá? Mas pela explicação dela aqui, ó, que fala sobre segregação social, dá para entender o que, que ele fala, tá? Precisa ter uma explicaçãozinha. Não é muito não é muito grande, não é muito detalhado assim. É só para a gente ter uma noção do que é, tá certo? Tudo isso aqui é do mesmo texto, tá? Seguindo isso aqui, um de vocês já usou esse argumento, quando a gente falou de desigualdade social, tá? Esse livro é maravilhoso, né? Quem não leu ainda, leia, porque ele é um que serve para muita coisa. Sabe? Bastante tema dá para ser usado aqui com quarto de despejo. Inclusive cai nos vestibulares, né? O que a gente tem no argumento 2? Ela tinha que falar, se vocês vão se lembrar bem, sobre, só voltar aqui, que eu não me lembrava bem, tá? Da concepção cultural que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, vamos lá. Paralelo a isso, essa expressão aqui é um elemento coesivo que indica que ela está continuando o que ela disse anteriormente. Sempre tem que ter, tá? Vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja a democratização plena da cultura. Então, ó, aqui ela já relacionou aquele argumento lá. Ó. Você vai se lembrar desse argumento lá, certo? Do segundo argumento, tá? E, portanto, do cinema. Mais uma vez, ó, tem que trazer, tá? Aí você pode até pensar, mas não está repetindo o cinema demais? Ele está bem distante até, não está muito próximo. Mas se você quiser evitar a repetição de cinema, você pode, tá? Colocar aí sinônimos de cinema, tá certo? Como eles estão distantes um do outro, separados por muitas linhas, não fica repetição, tá? No mesmo parágrafo 3 vezes fica repetição. Então, ó, aqui ela já fez uma relação, tá? Só aqui não tem argumentação, certo? Aqui não tem nada. Ó. São 3 linhas que não estão argumentando. Isso o quê? O que ela já disse aqui em cima. Ó. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo. Nunca li o Quarto de Despejo, não sei. Olha o que ela fala. Aí ela colocou o nome da autora, né? Carolina Maria de Jesus. No livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive. Por mais que eu não saiba os personagens, por mais que eu não saiba o enredo, só por isso aqui, ó, eu sei o que o livro fala. Tá? É uma família que vive na miséria. Então percebe que não precisa resumir a história, não é uma sinopse, é só um pouquinho para eu ter uma noção do que o texto fala, do que daquele objeto se trata, né? Para eu ter noção do que ela vai falar. Tá certo? Sem essas 2 linhas aqui, o argumento também ficaria sem sentido. Tá? E assim mostra como o acesso a centros urbanos culturais é uma perspectiva distante de sua realidade. Não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços, né? Alguns aqui já leram, né? Eu me lembro não me lembro se foi a Caroline, acho que foi, que citou esse livro em um dos textos, né? E é maravilhoso, porque é um tipo de história que mostra uma mulher que mora numa favela, que queria ser escritora, mas que não sabe ler e escrever direito, e que vai ali no diário dela montando um livro que depois virou best-seller, né? E aí, relacionar, tá? Esse trecho com a argumentação dela, certo? Então, o que parece? Esse livro aqui, ele mostra famílias na miséria, tá? E eles não têm acesso a centros culturais. Por quê? Não porque é longe da casa deles, mas porque eles acham que eles não podem ir lá, eles não pertencem a esses lugares, tá certo? Perfeita argumentação aqui, tá? Ó, 2 períodos longos relacionados, certo? Então, o que a gente vai ter que entender aqui? Que é necessário pelo menos 2 períodos para relacionar, tá? Então, aquela ideia de período com 3 linhas, de parágrafo ali, sabe? Não é suficiente, tá certo? Eu até coloquei para vocês lá assim, que o mínimo são 20 linhas, porque é o mínimo que eu acho que dá para você desenvolver um texto. Tá? Menos que isso, fica muito superficial, tá? Por isso que é importante a gente ter isso bem claro, tá? Eu não vou poder simplesmente jogar coisas ali, eu preciso relacionar uma coisa com a outra, e isso exige um espaço, tá? Exige também um domínio, e é importante que vocês prestem bastante atenção aí quando vocês tiverem as aulas de gramática,
Vocês estão vendo que eu estou ressaltando aqui alguns elementos coesivos, tá? Algumas vezes eu até fiz na aula com vocês lá uma correção contínua, né? Tipo, peguei os textos de vocês e coloquei. E isso é importante de você sempre trazer para o texto, tá? Porque a gramática vai valer muito na vida de vocês quando vocês forem escrever, tá? Então, presta bastante atenção ali quando tiver estudo de orações, por exemplo, subordinadas, porque aí você vai usar, tá? Se você olhar aqui, ó, ela constrói o texto dela pautada basicamente em orações subordinadas, ó. Eu tenho uma aqui, ó, vale ressaltar que a concepção cultural é uma oração subordinada. Eu tenho uma outra aqui, ó, para que haja democratização plena, subordinada. Então, assim, eu tenho, é a principal construção, tá certo? O último ponto, que é ali o ponto que é bem complicado, porque a gente acaba confundindo quais são os elementos, tá certo? Então, eu vou revisar aqui esse. Eu me lembro de ter mandado para vocês a aula lá sobre a conclusão do modelo do Enem, e ela é o grande diferencial desse tipo de vestibular, tá? Os vestibulares da FUVEST, eles não pedem esse tipo de conclusão, tá? Você conclui, pode concluir com aquelas outras estratégias, né? Resume a ideia toda, confirma lá a sua tese, né? Você pode terminar do jeito que você achar mais adequado. No caso do Enem, eles não pedem na conclusão, tá? Mas eles pedem uma proposta de intervenção. Então, quando você tiver lá o tema do Enem, você vai ver que eles vão pedir uma proposta de intervenção que siga e respeite os direitos humanos, tá? Aí que tá. Antigamente, eu digo até 2018, eles pediam para você fazer uma conclusão que tivesse mais de um elemento agente, tá? Então você colocava o governo e a escola, por exemplo, tá? 2 agentes, tinha que ter 2, certo? A partir de 2019, eles tiraram essa exigência da dupla agência, então não precisava de 2 mais, mas eu precisaria ter 5 elementos para formar uma conclusão completa. Esse infográfico que está aqui, né, essa imagem, ela está no manual do candidato. Quando vocês se inscreverem, né, eu já vi que abriram ali as inscrições para isenção de taxa, né? Eu acho que vocês não entram. Mas daqui a pouquinho já abre a inscrição, no começo de maio já abre a inscrição. Quando você abrir a inscrição, você tem acesso a um manual. Esse manual, ele explica como é a prova. Então, é muito importante ler. Ninguém lê, mas é muito importante ler. E lá tem isso daqui, tá? Isso daqui não é segredo, tá? Você tem isso daqui na internet, você tem isso daqui lá no manual, tá legal? Então, o que que você tem que ter na sua conclusão? Você tem que ter um agente, esse agente tem que fazer alguma coisa, tá? Essa é que é a ação, essa coisa que o agente faz tem que ser bem detalhada, e eu preciso mostrar o caminho que ele vai percorrer, que é o modo, até que essa conclusão seja, que essa ação seja completa, tá certo? Para que essa ação vai servir é o efeito, tá legal? Então eu tenho que colocar alguém, agente, uma pessoa, um órgão, um grupo, tá? O que geralmente se coloca, né? Vamos supor que eu queira que a minha ação é construir salas cinematográficas em todas as cidades do Brasil. Quem poderia fazer isso? Os prefeitos, com a ajuda do governo federal? Quem poderia fazer, né? Preciso pensar em alguém, tá? Que vai executar. Esse alguém não pode ser assim, ó, todos nós devemos, não, tá? Porque não é todos nós, certo? Tem que ser alguém concreto. Esse concreto é um órgão que tenha poder para fazer isso, certo? Não pode falar assim, eu quero que a Priscila faça um novo cinema em cada cidade. Ela não tem poder para isso. Até tem, mas não é ela que vai fazer, certo? Então, tem que ser alguém com capacidade, com poder aquisitivo, com força, né, social para fazer a sua ação, tá certo? O governo sempre dá, dependendo do tema, você pode inserir aí ONGs, escolas, sabe? Isso são agentes concretos, certo? O mais complicado é você colocar o meio, porque o meio ele é o caminho que você vai percorrer até executar a ação. Esse é o mais complicado, tá certo? Porque aí você tem que bolar mesmo um plano de ação, tá? O efeito é legal você colocar no final, certo? Por quê? O efeito ele refere-se a sua para que serve. Então, se você fizer o que eu estou dizendo,
nós teremos esses resultados aqui. Então, o efeito são os resultados, tá legal? E o detalhe, seria interessante você detalhar tudo. Mas se não der para detalhar tudo, o meio dá para ser detalhado facilmente, a ação dá para ser detalhada facilmente e o efeito dá para ser detalhado facilmente. Então, você detalha esses 3 aqui, que já vale, tá certo? Tem que ter pelo menos um detalhamento, certo? Se tiver 3, então, perfeito, tá? Vamos ver aqui um exemplo, também daquele texto lá, tá? Que diz o seguinte, ó, dessa forma é uma expressão que indica conclusão, tá? Pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade igualitária. Isso aqui é uma retomada da tese, tá? Então, é muito útil e é muito legal você mostrar que você está concluindo também o seu processo argumentativo, tá? Não é só terminar o texto, é terminar também o raciocínio, né? Fechar o raciocínio. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia Ministério da Economia, agente, destine verbas para a construção de salas de cinema, destinar verbas, ação, de baixo custo ou gratuitas, nas periferias brasileiras. Isso aqui é detalhe, ó. O detalhe não é grande coisa, gente, é um detalhe, aqui o detalhe. Por meio da, isso aqui é o meio, ó, o modo. Então, essas expressões por meio de, por intermédio de, isso aqui é importante ter. Através de, tá? São expressões que indicam um caminho, tá? Vai através dessa rua aqui que você chega. É caminho, tá? Por meio da inclusão desse objetivo na lei de diretrizes orçamentárias, tá? Então, aqui, ó, é assim que ela vai encaminhar. Com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Ó, já tem aqui o efeito, certo? Se ela terminasse aqui, no acesso à arte, já estaria uma conclusão boa. Só que aí, provavelmente, esse candidato aqui, ele deve ter estudado desde 2016, 15, e aí ele não ficou acostumado a fazer 2 ações. Então, ele coloca, ó, pode fazer também, não é errado. Além disso, cabe às instituições de ensino, a gente, promover passeios aos cinemas, ações, né, desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização, mediante o meio, autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de descobrir a ideia de que a elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes, desconstruir a ideia, né? Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia cultural. Tenho aqui uma conclusão que colocou 2 ações, então se aqui na arte ela pegasse o feito isso e colocasse aqui, já teria uma conclusão completa, tá certo? Precisa ter pelo menos um agente. Um agente, uma ação, um detalhe, um meio e um efeito. Tem que ter um de cada, certo? Só assim é que nós vamos ter a conclusão completa, tá certo? Isso é importante de ficar bem claro para vocês, certo? Porque, como a conclusão vale 200 pontos, galera, perder esses 200 pontos é inadmissível. Não dá para perder, certo? Porque não é tão difícil assim, certo? E pensar que vale 20% só esse parágrafo é muita coisa, tá certo? Então, assim, é muita coisa mesmo. Tá legal? Vou abrir aqui para mais algumas dúvidas. Vocês têm aí mais alguma dúvida? Porque pode ser sobre a aula agora ou pode ser também sobre as próximas. As perguntas que estão aqui eu já respondi, né? Não vou passar o tema ainda hoje, porque a gente vai debater semana que vem. Quem tiver alguma dúvida pode ir mandando aí pelo chat. Ou se vocês quiserem que eu abra o microfone, ó, eu vou abrir aqui os microfones. Quem quiser falar também pode. Muitos cochichos aí, né? Não estão comigo, eu acho. Abri de todo mundo. Quem quiser falar, pode falar. Agora estão fechando, né? Tem alguma dúvida? Tava dando porrada, eu implorei. Tem um cantando, por isso que eu fechei aqui o negócio, né? Cada um faz uma coisa diferente aí, né? Léo, né? Cada uma, viu? Bom, não, nenhuma dúvida? Eu vou disponibilizar então para vocês agora, assim que eu fechar aqui, já disponibilizo o vídeo, né, da aula e também os slides, tá? E aí vocês podem observar.
Só existe aqueles meios ali de fazer? Não, você vai construir a sua personalidade escrita, tá? Você vai fazer o seu, né? Do seu jeito. Mas é importante que você sempre tente fazer próximo àquele que ganhou a nota máxima, tá? Então, assim, você vai construir o parágrafo, o argumento, de uma maneira que você consiga convencer a pessoa que aquilo ali está correto, tá? Que aquilo ali é verdade. E para isso precisa de detalhar, precisa de fazer ali tudo com muito cuidado, tá? Com muita atenção. Leia os seus parágrafos. Acabou de fazer um parágrafo, leia, veja se está relacionado ou não, tá? Para isso serve lá os rascunhos, tá? Para você já ver, aqui eu esqueci de relacionar, aqui colocar uma conjunçãozinha aqui para ligar. Então isso é importante de colocar. Tudo bem? Nenhuma dúvida mesmo? Tranquilo? Então, sempre que vocês forem fazer rascunhos, pensem antes. Leia a frase do tema, faz lá o seu brainstorm, pensa no que você poderia dizer. Depois que você pensar nisso, aí sim você vai ler os textos motivadores, ver o que tem lá. Quando você for lendo, veio novas ideias, já anote para que você não esqueça. E aí comece a fazer o rascunho, tá certo? Dessa maneira, não tem como se perder, não tem como você travar, certo? Esse é um risco que a gente não pode correr nunca, porque travou, perdeu tempo, e aí o tempo é inimigo. Tá legal? Então, um abraço aí para vocês.